Fala pessoas, dia 9/12, sexta-feira, e vamos às notícias, tem coisas interessantes hoje, né? Muita gente gostaria de respostas do Bolsonaro, alguma fala, e hoje ele falou. A primeira fala, apoiadores, né? Bolsonaro disse que é o chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Tenho certeza que estão unidas, devem lealdade ao povo e respeito à Constituição e são responsáveis pela nossa liberdade. Então, finalmente ele falou, tá? Como diz aqui, o presidente deixou a alvorada minutos após a derrota da seleção. Então, na minha opinião, após a derrota da seleção, né, vamos dizer que o Brasil ele é muito formado de pão e circo, né? Vamos dizer que o circo acabou, então ele viu que o povo talvez ficaria revoltado e talvez seria mais assim, ouviria melhor o que ele tem para dizer, já que a revolta já é uma coisa que começou a surgir. Então ele já pegou a carona para tentar acordar aqueles que ainda estão adormecidos e falar que ele realmente tem esperança nas coisas e falou algumas coisas interessantes. Acho que uma das mais interessantes para mim foi a questão do eu autorizo. O eu autorizo ele foi mais, começaram esse papo pela direita burra. Um dia o Bolsonaro falou direita burra e é eles que começaram. E o Bolsonaro falou uma coisa interessantíssima, que o brasileiro costuma, vamos dizer assim, colocar a culpa sempre no próximo ou deixar para um herói resolver as coisas, sendo que o povo tem aí a força suprema e ele pode decidir, caso queira, em grande quantidade, resolver os problemas. Ele falou, não tem esse negócio de eu autorizo, todos vocês fazem parte do país e ele não é nada mais, né, do que uma pessoa, mas todos têm que estar unidos, porque se não tiver apoio popular, nada acontecerá no Brasil. Então isso foi uma fala interessante do Bolsonaro e não foi só isso, ele falou que realmente está preparado, mas uma coisa que me preocupa é que ele falou que vai continuar dentro das 4 linhas da Constituição, que ele nunca saiu. E o que me preocupa é o quê? Que ele já apanhou muito nessas 4 linhas. Claro que 142 está nas 4 linhas? Será que podemos cogitar essa possibilidade? Não sabemos. Temos algumas outras informações aqui, mas foi muito interessante. Primeira vez Bolsonaro falando para seu povo, né? O Nicolas teve aí sua conta recuperada, nada está perdido, nunca saí das 4 linhas da Constituição e acredito que a vitória será também dessa forma. As palavras do presidente Jair agora em frente à alvorada. É o que eu falo, dentro, né, das 4 linhas, eu sinceramente CPI e muitas coisas, não sei se vai aí ter uma solução que o povo queira. Mas de toda forma, é uma notícia interessante ele voltar a falar, já que todos esses dias ele estava muito abatido, né? Então é choro, é muita tristeza, não sabemos o que pode acontecer, talvez a tristeza seja por outros motivos que a gente nem imagina, tá? Mas mesmo assim é muito interessante. Moraes reativa a rede de Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten e outros punidos por fake news, né? E eu espero que seja por um bom motivo, né? Não por um motivo errado que ele tenha recuperado, mas ele já deixou algumas multas aí se eles não, vamos dizer, se comportarem, né? Porque para Moraes eles têm que todos eles respeitar. Falando em Moraes manda apreender quase 200 caminhões de manifestantes, tá? 200 caminhões, dentre outras coisas. Aqui, ó, proferida na quarta-feira, 7, a determinação estabelece ainda a multa de 100 mil a cada proprietário dos caminhões, além de 20 mil por hora para as pessoas físicas envolvidas nos atos. As penalidades chegam a 20 milhões de reais. É aquilo, né? O povo ele não está nas ruas à toa, ele vê essas coisas e vê que tem algo errado, né? E aparentemente aí o Bolsonaro deu uma faísca de esperança, já que as pessoas estavam começando, como eu falo para vocês, vem aí alguma coisa sempre para animar o povo. E vamos ver se é feito alguma coisa, falta pouco tempo, daqui 3 dias praticamente temos aí, né, toda a questão do TSE, de reconhecer, né, colocar realmente o Lula como presidente e dia 1º tem a posse, então espero que as coisas andem. Falando em Moraes, Toffoli dá 72 horas para o governo explicar bloqueio de verba para bolsistas. Interessante, né? As figuras do Supremo, né? Temos aí um com a cicatriz, daquela época que o Toffoli sofreu um acidente, até hoje eu não sei o que aconteceu, né? Mas um careca, outro com vamos dizer assim, uma cicatriz no rosto, né? Parece até história em quadrinhos aqui, a história do Brasil, tá? Falando em Brasil, história em quadrinhos e coisas absurdas, Irã executa a primeira pessoa por envolvimento em protestos, tá? E a esquerda vê isso aqui e fica babando para colocar isso aqui no Brasil, tá? Então vamos, como disse o Bolsonaro no seu pronunciamento aí, falando para os seus apoiadores, que inclusive ele escutou muito, teve um índio lá que falou horrores lá para ele, entre outras pessoas, né? Depois de escutar muito, ele falou da liberdade, que eu considero também muito importante, segurança, liberdade,
É uma coisa que a gente realmente precisa. Bolsonaro nomeia 14 militares e 13 embaixadores para novos cargos, tá? E faltando poucos dias, ele faz mudanças mesmo assim. Eu sinceramente não sei quais são os seus planos, mas espero que tenha um bom motivo para tudo isso, tá? Flávio Bolsonaro diz a interlocutores que pai pode passar a faixa para Lula. Eu sinceramente não sei se acredito nessa notícia. Qual seria o motivo, né? Ele falou que está bem mais animado, até concorda em passar a faixa. Eu sinceramente não sei se isso é verdade, porque não faz sentido algum. Qual seria o benefício ou a utilidade de passar a faixa para Lula, sendo que todos já concordaram que é só alguém colocar a faixa num travesseiro, lá numa almofada e entregar para ele, como o próprio Mourão já disse, né? Claro que isso aqui é mídia, pode ser que não seja verdade. Porém, uma coisa interessante, as pessoas acreditavam que o Bolsonaro estava preparando, desde o primeiro dia de seu governo, um golpe militar. Só que isso nunca foi cogitado. O próprio Flávio Bolsonaro respondeu nossa pergunta. No último vídeo a gente falou, né? Mas seria que tipo de golpe? E aqui ele confirma militar e que isso nunca aconteceria. E aí, como é que tá? Como é que funciona? Talvez exista uma divisão? Talvez todos eles estão com o mesmo planejamento? Será que o Flávio discorda do pai em alguma coisa? Será que, como todos eles têm aí, né, os seus cargos, 142 tiraria esse cargo dessas pessoas e outros deputados aí que, vamos dizer que em 4 anos não fizeram muito pelo povo, né? Ganham bastante, mas não tem aí, vamos dizer assim, feito o suficiente, né? Carlos critica general por cobrar a atitude de Bolsonaro contra Moraes. E esse general, inclusive, é aquele que levou um soco de esquerdistas, né? Sempre criticou o Bolsonaro, mas agora tem aí uma posição que aparentemente, né, vamos dizer assim, está alinhado. Só que o Carlos, ele não é assim de levar, acabar engolindo essas coisas. Ele falou, um oportunista contumaz, posando de machão para dividir, conquistar e se fazer. Isso nunca valeu o que o cão come. Então Carlos não tem aí medido as palavras e falou justamente isso. Paulo Chagas, se eu não me engano, já concorreu a governador, né? Então é uma pessoa que eu sempre falei aqui, né? Por mais que ele tenha aí falado coisas que animam o povo, falar das coisas é fácil, né? Tem gente que faz aí até, vamos dizer assim, fala que voz de prisão para Alexandre de Moraes via Twitter, mas sinceramente o que isso oferece de bom, além de animar as pessoas para coisas completamente surreais, né, que não faz parte da realidade. Lula diz que terá que fazer varredura no Palácio da Alvorada antes de se mudar, porque tá com medo de grampos, né, porque vai que escuta as conversas, aí fica mal, pega mal a coisa, né. Porém, olha só, Lula confirma Fernando Haddad como ministro da Fazenda, um dos piores, se não o pior prefeito que São Paulo já viu, né? Teve até no debate o Bolsonaro falando, as pessoas falando para buscar, né? Acho que foi o Tarcísio, buscar no Google quem foi o pior prefeito de São Paulo, e ele, sinceramente, aí vai ser o substituto do Paulo Guedes. Né, pra chorar ou não é? É o pesadelo ou não é? É o pesadelo. Que espero que a gente acorde o mais breve possível. Urgente, Lula anuncia primeiros-ministros do seu 3º mandato. Fernando Haddad, na Fazenda, Casa Civil, Rui Costa, Defesa, Múcio, né, que o Mourão falou que gostou do nome, Justiça e Segurança, Flávio Dino, Relações Exteriores, Mauro Vieira. E olha que interessante, uma coisa que ninguém se notou, né? O Lula deu esses nomes logo próximo ao Jogo do Brasil aí, né? Vou falar isso aqui bem próximo do Jogo do Brasil, que as pessoas vão ver assim, os nomes e vão ignorar. Só que o Brasil perdeu, né? E aí, quem aí aproveitou a situação foi o Bolsonaro para juntar aí já com a revolta do povo e falar, olha, vocês elegeram esse cara, tem um monte de coisa aparecendo aí que ele não está cumprindo já, aparentemente não vai cumprir, e agora a gente pode tentar aí alguma coisa. Eu espero, né, que dê alguma solução nisso aí, porque o povo já não aguenta mais, né? E Lula diz, hoje recebi com satisfação carta do presidente Xi Jinping reforçando os cumprimentos pelo resultado eleitoral, a amizade e parceria estratégica global entre nossos países e a visão de longo prazo das relações entre Brasil e China. E infelizmente a gente vê que a China, né, com todos os seus problemas lá, o Brasil pode ter aí os mesmos problemas. Talvez seja aquilo que o Bolsonaro sempre diz de liberdade, né? Valdemar é orientada a buscar Alckmin. Presidente do PL, Valdemar Costa, foi orientado a pedir ajuda a Alckmin para liberar contas do PL bloqueadas por Alexandre de Moraes. E por que o Alckmin? Tá ali embaixo. Alckmin é muito próximo do presidente do TSE, o Moraes, responsável pela decisão que bloqueou as contas do partido. Informação interessantíssima, né? Foi o que o Bolsonaro falou quando o Datena estava do lado, lembra? Falou assim, olha, o Moraes, ele é muito amigo do Alckmin, e o Alckmin vai ser vice. E se acontecer do Lula ser tirado do poder,
né? O Bolsonaro naquele dia estava muito alterado e jogou essa Red Pill pra galera. E muita gente às vezes ignora, mas as coisas, algumas informações vão aparecendo aí, né? Eu falo, ano que vem, independente do que aconteça, será extremamente movimentado esse primeiro ano, tá? Porque aparentemente algumas coisas serão colocadas no lugar aí. Valdemar é alertado sobre risco de perder o comando do PL e ser preso. Então tô falando assim, para com esse papo de questionar maquininhas que você talvez seja até preso, né? Não sei se isso é ameaça ou se estão realmente preocupados com ele, né? Moro não concorda com tese golpista do PL de Bolsonaro sobre maquininhas. É lógico que ele foi eleito, ele não vai querer que as pessoas se movimentem contra esse sistema que o elegeu, né? Por mais que ele teve um posicionamento próximo ao Bolsonaro, que na minha visão muita gente achou que fizeram as pazes, são amiguinhos agora. Eu sinceramente não vejo bem assim, eu vejo interesses, né, de descolar do Bolsonaro, mas não tanto para não perder os apoiadores, né? Vamos dizer assim que faria muito bem para sua biografia ficar ao lado do Bolsonaro contra o PT mais uma vez, contra o Lula mais uma vez, que faria todo um reset aí em toda a sua história, né? Governo Bolsonaro é denunciado na ONU por baixo combate à corrupção. Denúncia de fraca atuação da Receita Federal no combate à corrupção foi enviada para a OCDE, GAF e ONU. Aquelas mesmas, ou pelo menos algumas das, vamos dizer, entidades que o Bolsonaro deu calote. Aí deu calote não quis pagar, né? Deixou atrasar porque, como eu falei, pode julgar contra o Bolsonaro. E aí eu pergunto, né? Baixo combate à corrupção... Não seria porque não teve, ou teve relativamente poucos casos, como foi a questão, né, da educação, dos pastores lá, que realmente nada se concretizou até agora, né? Mas se você pegar outro governo, todos os ministros investigados praticamente, alguns presos, aí sim o combate à corrupção é de alto nível, né, de um alto combate à corrupção. Então precisa ter corrupção para ser alto. Então se tiver poucos casos, aí fica baixo e é mal visto. E aí, como é que fica? Deputado eleito Zé Trovão fala sobre foto com drogas. Já fui dependente químico, mas venci isso. Pois é, esse aqui foi eleito, né? Inclusive, teve um colega youtuber que foi ameaçado de processo por ele. E essa foto aqui, muita gente da esquerda pegou a camiseta dele que ele está usando e tentou aproximar aí a data que ele fazia essas coisas. Eu te pergunto, quando você acha que ele fazia essas coisas? Enfim, essa é a direita brasileira que às vezes eu falo, né? Algumas pessoas eleitas, eu penso assim, falta preparo. E é por isso que a direita está batendo tanto a cabeça e se ferrando, porque é aquilo, né? Aparece uma pessoa falando meia-verdades ou algumas coisas óbvias, ou até mesmo algumas falácias aí, e recebe uma grande, vamos dizer assim, atenção, porque a direita é muito carente, né? Mas seguindo em frente, Rússia faz acordo com os Estados Unidos e liberta Brittney Griner em troca de traficante senhor das armas. A americana estava detida em território russo desde fevereiro por posse de haxixe. E esse cara que a Rússia pegou de volta é o cara que inspirou o filme O Senhor das Armas com o Nicolas Cage. Então os Estados Unidos aí, né, recebeu aí a jogadora, né, que teve uma posse de drogas, aparentemente não foi uma quantidade muito grande, e os caras recebem um tremendo de um cara poderoso aí, e todo mundo tá tirando sarro do Biden, que levou um balão, que levou um golpe aí do Putin, né, pegou uma jogadora que não tem tanta influência, e o Putin pegou um grande aí, vamos dizer, criminoso, que é com certeza a KGB Rússia aí, terá grande utilidade para ele no futuro, né? Blindados, Justiça nega recurso da União e mantém compra suspensa. Exército Brasileiro programava adquirir 95 blindados italianos pelo valor de 5 bilhões. TRF1 suspende compra dos armamentos. Pois é, então o Exército queria aí melhorar sempre a proteção do Brasil, mas o que eu falo, né? Olha quantos órgãos, quantas pessoas, AGU, o que for, tentando evitar que o Exército faça o seu trabalho, adquira armamentos, porque eles acham que é desnecessário. Sendo que a proteção do país é extremamente importante, ainda mais em tempos que estamos, né, não o Brasil em específico, mas tem guerra no mundo, inclusive da Rússia com a Ucrânia, que a Rússia do BRICS, o Brasil faz parte, então a gente tem que ter cuidado. E por isso que eu falo que é tão importante os militares ficarem de olho, né? Olha só quanto o aparelhamento do sistema atrapalha a movimentação dos militares, denigre, de uma forma assim, acaba menosprezando aí
todos os movimentos dos militares que seriam importantíssimos para o Brasil, né? Twitter criou lista negra de conservadores para diminuir alcance. E aí o Twitter está, o Elon Musk colocando várias informações extremamente importantes, inclusive mostrando com prints, né, como funciona, que os perfis, ele tem tags. Esse cara não vai ter certo alcance, ele já teve algum bloco, alguma suspensão, dentre outras coisas que evita que o perfil cresça no Twitter, né? E ele se preocupa porque isso tem aí aparecido também em nomes de pessoas que, vamos dizer assim, participam de eleições pelo mundo. E a gente se pergunta, será que tem no Brasil? Eu posso dizer assim, quase que certeza que sim, né? E aí você pode ter certeza que se tem no Twitter, tem em outras plataformas que vocês sabem quais são. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Hoje tivemos então finalmente o Bolsonaro um pouco mais animado em falar. Acredito que foi tudo em relação à Copa, já veio aquela revolta e já aproveita e fala tudo. Foi um pronunciamento interessante, por mais que a questão de 4 linhas da Constituição é uma coisa que eu já vi, essa novela antes não aconteceu, não funcionou, mas ele falou para não criticar. Bolsonaro falou para não criticar, porque se você não sabe o que pode acontecer, é melhor ficar quieto, porque pode acontecer alguma coisa. Ótimo, tá? Pessoal, lembrando, amanhã eu sei que estou atrasado, tá? Para os vídeos exclusivos amanhã, sem falta, eu faço, tá? Que é final de semana, a gente tem um pouco mais de tempo, tá? Lembrando que a Lara saiu o exame do oncologista, falou que o tumor é benigno, uma ótima notícia, se recuperando muito bem. Em breve aí, quando os pontos fecharem melhor, eu trago ela aqui para vocês darem uma olhada. Por isso eu agradeço o apoio de todos que ajudaram com o canal com Pix, que vocês ajudaram aí a resolucionar alguns problemas da minha vida pessoal. E isso é muito bom ver que o pessoal muito unido aqui no canal, cada vez melhor, cada vez crescendo mais, apesar que é um canal pequeno. É um canal pequeno porque não vende susto, não vende aquelas promessas absurdas, e a gente só se informa mesmo, né? Porque como diz Bolsonaro, né, falando sobre a Bíblia, o conhecimento, a falta dele fez o povo perecer. Não vamos perecer, vamos nos manter firmes, pelo menos com informações diárias, tá certo? Muito obrigado pela sua visita, lembrando, ajude o canal como quiser, não tem propagandas, tem Pix, tem link da Amazon, e a gente está junto todos os dias praticamente. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.